Boa noite, Léo. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando 6h10. A Itatiaia abre o seu microfone forte do lendário estádio La Bombonera para esta noite especial, onde o Cruzeiro volta a uma competição internacional com um jogo de peso contra o Boca. O último confronto foi em 2018, aquela polêmica envolvendo também o próprio Dedé, depois o empate no Mineirão pelo placar de 1-1. O clima não poderia ser outro, não poderia ser melhor. Torcedor que invadiu Buenos Aires, esgotou os ingressos, cerca de 2.000, com muita rapidez e vivenciando e desfrutando do Cruzeiro numa competição internacional. A delegação chegava ontem à noite no hotel, região de Porto Madeiro. A Itatiaia informava, trazia também dentro da sua programação, dentro também das plataformas digitais. O torcedor que estava na porta do hotel acabou tendo que se retirar por medida de segurança pela polícia, mas é um Cruzeiro que tenta hoje manter o bom retrospecto, né? Na Copa Sul-Americana, acabou avançando muito bem na liderança do seu grupo, vale uma grana pesada caso avance a próxima fase. Lembrando, tem o jogo de volta na próxima semana no Gigante da Pampulha, quase 4 milhões de reais valendo a vaga nas quartas de final. Para chegar até aqui, Léo, Grupo B, liderança, passou sobre Universidade de Quito, sobre Alianza da Colômbia, sobre União La Calera do Chile, e agora tem esse lendário Boca para esta noite. E o técnico Fernando Seabra, que tem a volta do João Marcelo no setor de zaga, e também terá mudanças no time, viu, Léo? A Itatiaia já vinha trabalhando as possibilidades que foram trabalhadas pelo técnico Fernando Seabra para o jogo de hoje. Deve sacar do time Matheus Henrique e colocando Lucas Romero ao lado do Wallace. Lembrando, o Wallace que foi titular pela primeira vez no clássico do final de semana passado, com Barreal completando também o meio campo. Mudança no ataque, Arthur Gomes na vaga do Caio Jorge. Marlon volta à lateral esquerda na vaga do Kaique, daqui a pouco um provável time, mas o clima é bom, Léo, aquele frio tradicional. Torcedor do Boca que já vai se posicionando aqui logo atrás do gol, que fica à esquerda do seu rádio, e colocando já a sua bandeira. Daqui a pouco estará tomado o La Bombonera, viu, Léo Figueiredo? Daqui a pouco estará tomado La Bombonera, como disse o Rubem Júnior, e daqui a pouco dá pra tomar um Alaut, né? Pra esperar o jogão de hoje à noite, não tenha dúvida, aquela Alaut geladaça, mofada, branquinha. Eu sei que você, cruzeirense, já tá com ela guardada, e nesse momento que eu tô falando, você tá salivando, tá olhando pra ela, viu, Calazans? Tá olhando pra aquela Alaut falando, será que já pode? Claro que pode, hoje é feriado, 6h15. Agora, segura sua onda, porque senão você chega 9h30, você já não aguenta ver o jogo. Aí você já confunde o Boca com o Cruzeiro e tudo. Mas vai com a Alaut, deliciosa, sempre companheira, a melhor cerveja do Brasil. Daqui a pouco eu chamo o Rubem Júnior, daqui a pouco eu chamo o Edu Panzi lá, mas antes vou chamar o Fabrício Calazans, que já está comigo aqui no estúdio com as informações do Boca Juniors. E o que o torcedor do Cruzeiro mais me perguntou, Calazans, e o Cavani? Vai jogar ou não vai? Tá ligado, Calazans? Tô ligado, deixa comigo. Boa noite pra você, Léo. Alô, torcedor do Cruzeiro, né? Do Rei de Copas. Expectativa crescendo a cada momento. Quase 6 anos depois desse reencontro do Cruzeiro com a Bombonera. E o time do Boca não tem nenhum daqueles 11 jogadores iniciais do último jogo contra o Cruzeiro. O técnico da equipe é o Diego Martínez. Ele fez mistério durante toda a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, e esse mistério cresceu ainda mais porque o Cavani estava com febre e aí não participou dos últimos trabalhos do Boca, mas hoje a gente monitorou todos os diários argentinos, o principal deles, o Olé, e todo mundo dando conta de que o Cavani vai sim para o jogo. É o principal jogador do Boca, é o artilheiro da equipe na Sul-Americana com 4 gols, foi quem fez o gol da classificação nos playoffs, naquela vitória na Bombonera para cima do Independiente Del Valle por 1-0. O momento é de pressão, o Martínez está balançando no cargo, o momento no campeonato argentino não é bom, apenas o 15º lugar, mas na Bombonera o Boca não perde há quase um ano. E na Copa Sul-Americana, o grande trunfo do Boca é justamente jogar em casa. Na primeira fase, a chamada fase de grupos, 3 vitórias e um empate. O empate foi contra o Fortaleza, que foi o líder do grupo D.
E o Fortaleza, no jogo do Castelão, meteu 4-2 no Boca. Na volta, não conseguiu emplacar uma vitória, o Boca empatou. Então, no geral, o Boca tem, nesta Copa Sul-Americana, 4 vitórias e um empate. E isso não convence o torcedor, viu, Léo? Com o Cavani confirmado no setor de ataque, uniforme novo. Então o Boca hoje vai a campo com o manto todo novinho, é um atrativo a mais pro torcedor. Romero no gol, Advíncula, Lema, Medel e Blanco, Saraleg, Paul Fernandes, Medina e Zenon, o Merentiel com o Cavani, e fique de olho nesse lado direito, Edu Panzi tá falando, Advíncula e Merentiel. Não é fácil, Léo. É, o Advíncula, né, Edu Panzi? É um lateral peruano. Ele não é um cara de muita qualidade, mas ele é um cara de muita força física e ele apoia, ele faz bons cruzamentos e com essa força física, muitas vezes, ele consegue suplantar uma ausência técnica que aparece. Então, não se assustem realmente, muito bem lembrado pelo Fabrício Calazans. Agora, além do Advíncula, além do Cavani, com o que o Cruzeiro tem que se preocupar hoje, hein, Dudu? Boa noite. Tudo bem, Léo? Um abraço pra você, pra quem tá ligado na turma do bate-bola. Tem que se preocupar com o adversário num todo, né, Léo? É o Boca, cara. Aliás, um Boca e Cruzeiro, eu tô pra te dizer que é maior do que a competição que eles vão jogar hoje, é maior que a Sul-Americana. Nós estamos falando de duas equipes que já decidiram Copa Libertadores, de 8 títulos somados de Libertadores, de um tricampeão do mundo, de bicampeão da Supercopa, de campeão da própria Sul-Americana, o Boca Juniors. É muita conquista, é muita história num jogo só. Independentemente da atual situação do Boca, já não conquista algo internacional há um bom tempo. Isso não faz parte da história do Boca, é algo recente e o torcedor está sentindo isso pelas ruas de Buenos Aires. Já falam com a gente, o Boca joga mais com o nome, com a camisa do que com o time. Há muito tempo não temos uma grande equipe. Hoje mais cedo também, ali na 9 de julho, maior avenida aqui de Buenos Aires, encontramos um torcedor peruano. E vocês falando do Advíncula, né? Torcedor do Universitário do Peru, ele falou, o melhor jogador do Boca é o Advíncula. O melhor jogador do Boca não é um argentino, é um peruano. Então tem que se preocupar sim com o lado direito, com a Advíncula, com o Merentiel, com o Cavani. Mas o Cruzeiro precisa se preocupar com o Boca. Jogar aqui na Bombonera é muito complicado. Você precisa ter um altíssimo nível de concentração. E é algo que eu venho dizendo já desde o início da semana, Léo. Intensidade, competitividade. Para jogar esse tipo de competição e esse tipo de jogo, você precisa, antes de qualquer coisa, estando melhor ou não, competir com o adversário. Então o Cruzeiro tem que colocar o pé no gramado da Bombonera, já pensando em competir. Já é meio caminho andado, viu, Léo? Robinho, pro torcedor do Cruzeiro, que não estava ligado aí no início do programa, o Cruzeiro tá definido pelo Seabra. Se não tiver nenhuma surpresa de última hora, você tem o time na mão e o Cruzeiro tem mudanças. Passa esse time pra gente que eu quero debater com o Edu aqui, ô Robinho. Vamos lá então, Léo. E para dizer que o Cruzeiro tem o seu staff nesse momento aqui no gramado, preparando tudo, né? O pessoal da rouparia, a delegação, lembrando, deixa Porto Madeira por volta das 7h20. Olha o time do Cruzeiro, provável para hoje, para quem sabe, um bom resultado contra o Boca, tendo Cássio pro gol. Lembrando os jornais aqui da Argentina falando muito sobre o Cássio, né? Que é um grande rival do Boca pelo Corinthians em 2012, brilhando na decisão da Copa Libertadores. Também há 2 anos brilhou nas disputas de pênaltis, assegurando uma classificação da equipe do Corinthians. Olha o gigante Cássio pro gol, tendo William, tendo Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. Wallace, Lucas Romero, Barreal e Matheus Pereira. Lautaro Dias ao lado do Arthur Gomes, que volta a ser titular na vaga do Caio Jorge. Se não tiver surpresas, é esse time que a Itatiaia traz o provável Cruzeiro para esta noite, viu, Léo? Beleza, Rubinho, então vou saber do Edu Panzi. Edu, então teremos Marlon na lateral esquerda, teremos o Wallace, Romero, Barreal e Matheus Pereira no meio campo, e lá na frente Lautaro e Arthur Gomes. Eu já adianto pra você, viu, Dudu? Vamos ver se você vai concordar comigo. Eu não acho que é uma escalação ruim, longe disso, mas eu acho que ele fica com uma arma no banco que poderia muito bem jogar no lugar do Barreal, que é o Matheus Henrique. Ele vai ter uma força, será que ele vai deslocar mais o Wallace ou o Romero para fazer um lado direito
e o outro fica mais fixo, o Barreal no lado esquerdo? Ou ele traz algo novo com esse time do Cruzeiro, hein, Dudu? Fica essa dúvida, né? Você vai ter 2 volantes lado a lado, aí ele mudaria um pouco o desenho tático do Cruzeiro, com 2 volantes e uma linha de 3 meias. Poderia até centralizar o Lautaro? Fica uma interrogação, não acredito, tá, Léo? Pouco tempo para trabalhar, o Cruzeiro tá muito acostumado a jogar com aqueles 4 jogadores no meio de campo, com um volante numa ponta e o Matheus Pereira na outra, numa ponta do losango, que eu digo, e 2 atacantes. Gosto da escalação do Arthur, poderia pintar o Barreal ali mais adiantado? Poderia, mas gosto da escalação, da opção pelo Arthur, justamente para dar uma segurada no lado direito do Boca, né? Eles precisam se preocupar com o Cruzeiro também, não é só o Cruzeiro se preocupar com o lado direito do Boca Juniors, é o Boca Juniors se preocupar com o lado esquerdo do Cruzeiro, que vai ter o jogador do 1 contra 1, o jogador do drible, o Marlon, que é um cara que apoia muito bem. Imagino que com o Wallace e Romero, talvez o Romero dê um passo à frente, jogue um pouco pela direita e o Barreal mantido pela esquerda, o Romero cuidando das subidas de um dos laterais e o Barreal de outro, também ajudando, né? O Romero ajudando na marcação do Blanco, o Barreal na marcação do Advíncula. Então a estratégia de um lado, resposta de outro, é um Seabra pensando, e eu concordo com ele, são 2 jogos. Nada vai ser decidido aqui hoje na Bombonera, pelo menos é a expectativa que não se decida o confronto aqui em Buenos Aires. Mas o mais importante é que o Cruzeiro retorne a BH para decidir no Mineirão diante da sua gente, né? Volte vivo. E para isso, voltar com um bom resultado, um time organizadinho, com força defensiva e ao mesmo tempo poder de ataque, Léo. É isso aí. Alexandre Simões está comigo aqui nos estúdios. Ô, prof, é um jogo para ter muita cabeça no lugar também, né? A gente fala do esquema tático, do posicionamento de jogadores, de quem marca quem, mas é um jogo tenso, é um jogo pegado, é um jogo com uma atmosfera diferente e eu ainda acho que os jogadores brasileiros, que já amadureceram, mas podem amadurecer ainda mais para esse tipo de confronto. Então é um dia em que não dá para cair em catimba, não é para ficar brigando com o juiz, é para se concentrar no jogo. Sim, agora, Léo, é uma coisa interessante, né? Porque assim, eu acho que com essa formação do Seabra, porque o Lucas Romero, na primeira passagem dele aqui pelo Cruzeiro, ele jogou várias e várias vezes como lateral direito, né? Sim. Jogou muito como lateral direito. Inclusive no clássico, tinha a dúvida do William. Muita gente é melhor pôr o Romero do que o Gasolina, improvisa o Romero e entra com o Wallace. E aí eu acho que o Cruzeiro vai ter assim uma formação de tentar barrar o jogo do Boca pelos lados. Perfeito. Porque eles procuram muito o Cavani. E o Merentiel também tem presença de área também. Então, você tem do lado direito com o Romero uma coisa muito parecida que tem com a esquerda, pelo menos defensivamente, né? Que é o Barreal fazendo ali com o Marlon e o Arthur Gomes um trio. E do lado de lá o Lautaro com o William e o Romero, para poder tentar barrar, porque a jogada aérea do Boca, ela é muito forte com o Cavani e tem o próprio Merentiel. E o Cruzeiro ganha em poder de marcação e um outro ponto, né? O Cruzeiro ganha uma peça muito importante para entrar no decorrer do jogo. Porque eu não acredito no futebol mais com time titular. Eu acredito que você tem um grupo de jogadores, você tem ali, dependendo da qualidade do seu elenco, você tem ali 16, 18, 20 que vão jogar sempre, tá? O Matheus Henrique sendo, de certa forma, pode ser até que poupado, né? Porque ele dos reforços é quem mais joga, é quem mais tem minutagem, com certeza, nesse time do Cruzeiro. E vejo um lado positivo ofensivamente também, porque tendo Lautaro e Arthur Gomes, o Cruzeiro tem válvula de escape. O centroavante, eu acho que pode ficar muito encaixotado numa marcação. Você tendo os caras abertos pelo lado, jogadores de lado de campo, acostumados ao drible, à velocidade, eu acho que você tem válvula de escape, principalmente com um jogador como o Matheus Pereira, tendo inclusive mais liberdade por essa formação que reforça o sistema defensivo. Perfeito, Simões. Matheus Pereira, hoje é dia, hein, Pereira? Hoje é dia, nos 2 últimos jogos aí não teve bem, no clássico não teve bem, então tomara que tava aguardando pra hoje. O Cruzeiro precisa demais do seu 10, do seu craque. Olha só, pessoal.